Boa tarde, rapaziada do canal Vasco da Gama em Análise. Hoje eu quero falar dos meus patrocinadores, né? Ali do quadrilátero de Vila Isabel. Um lugar muito legal para você curtir samba, música ao vivo, samba raiz, samba, também toca pagode e tal. Nos 3 lugares hiper legais de lá. No Taberna, do meu amigo Claudeci. No Veja Bem, que fica em frente, praticamente do lado, né? Do meu amigo Cícero. E no Mr. Meat, que é um restaurante em frente ao Taberna e em frente ao Veja Bem. Famoso pelos seus espetinhos. Pessoal de Tijuca, Vila Isabel, Maracanã, Grajaú, Lins, Meia, bairros próximos, né? Que chegam ali com facilidade para curtir ali o quadrilátero de Vila Isabel. Bom, eu queria falar hoje com vocês sobre a mesma situação que acaba com quem ama o Vasco. É o pessoal não verificar que o Vasco não foi vendido. Não estou nem dizendo SAF, não. Dizendo que foi vendido para essa SAF, para 777. Não houve alteração alguma. Eles continuam fazendo a mesma situação da associação. Para que vender então? Por que foi vendido o Vasco? Se eles estão mantendo a mesma situação. Negociaram jogadores agora, todos jogadores sem contrato, jogadores refugos. Agora pegamos o Rossi, que já estava sem contrato também, já passou por aqui. Coisas que a Associação Vasco poderia ter feito, que não precisaria ter vendido o Vasco para isso. E se vendesse, fosse para uma SAF que colocasse o Vasco onde ele merece, com contratações grandes, jogadores importantes, e não esse cata-cata aí, a xepa como foi feita no dia de ontem. Jogadores comprados no último minuto, inscritos no último minuto, de forma ridícula. Então, é reclamada 777. Se o Vasco tinha que ser vendido por uma SAF, isso é uma outra história. Agora, 777 não está honrando o que os torcedores queriam, né? Os sócios que votaram nessa situação. E muito engraçado que eu estava vendo outro dia um podcast com o Euriquinho, e que ele quer voltar a se candidatar, ele quer ser presidente. Ele quer ser presidente da associação e voltar com a família Eurico, né? Ruim de tudo, Vasco perdendo, pancada acima de pancada. Aí ele falou, muito fácil, meu pai criou lá um factoide, se eu perder eu vou para a Sibéria. E aí ficou isso em cima do meu pai, ele dizendo no podcast, né? E o Vasco tocou a vida, ganhou um pouco aí, ganhou alguns jogos, mas não conseguiu ficar na primeira divisão. Então, olha só o nível que a gente tem de pessoas que querem assumir a associação esse ano de eleição. Um outro ponto, qual o reforço de peso que o Vasco contratou? Vegete? Alguém já viu esse jogador tocar na bola, fazer 3 embaixadinhas? É um Pedro Raul, não há diferença alguma entre o Pedro Raul e o Vegete. O Pedro Raul, quando veio para cá, foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Não disse que foi uma negociação ruim, mas não jogou, mas não rodou. Esse Vegete vai rodar no Vasco? É uma contratação de peso? Cadê a cereja do bolo? Autista, cadê a cereja do bolo? Cadê o armador, o pensador do time? Na minha época, tinha o 5, 8 e o 10. O 5 era o volante, o 10 era o criador. E o 8 era o cara que marcava junto com o 5 e apoiava junto com o 10. Não estou nem querendo camisa 10, eu só queria um 8 pelo menos. A gente não tem um 8 e não tem um 10. Só você vê na época lá que o Juninho jogou no Vasco, ele era o 8. Marcava e criava, e ajudava o 10. Então, estou dizendo 10, que era um criador, um pensador. Pode ser camisa 8 também, que não é Jair, nunca foi Jair. E nem é Praxedes. Então não veio camisa 10 algum, e a gente não tem o 8 sequer. Mais um jogo aí mais um jogo aí no final de semana agora contra o Grêmio.
alterações, time mexido, poucos dias de treino, e a gente vai pegar novamente um time que vem jogando junto já há bastante tempo. Pegamos o Atlético Paranaense, apesar de termos jogado bem, perdemos. Pegamos o Corinthians, que tem melhores jogadores individualmente falando que o Vasco, perdemos. Os dois jogos foram injustos os placares, mas futebol não é justiça. Futebol é futebol. A bola entrou, entrou. Se não entrou, perdeu. E nós perdemos porque não temos qualidade como eles têm. O Atlético Paranaense e o Corinthians. Dito isso, a gente tem que continuar fazendo uma questão de protestar com relação a 777. Fechou a janela, tá bom, agora que traga jogadores sem registro com alguma outra associação ou com uma outra SAF, mas que tenha qualidade. A gente não vai subir, melhor, a gente não vai se manter na primeira divisão com esses caras que estão, essas 9 contratações agora que a gente fez. Jogadores de patamar mediano. E para fechar aqui, o Vegete era para ser reserva, não titular. A gente precisava de um 9 de peso, Vegete reserva. A gente precisava de um 10 de peso, não temos reserva para o 10. A gente precisava de um 8 de peso, tem Praxedes. Não falta ainda o jogador de peso, que não é o Vegete. E o Rossi é aquele cara, né? É um Éder Luiz menos qualificado. Em 2011 a gente tinha o Éder Luiz, junto lá com o Diego Souza, com o Juninho, com o Felipe, melhor dizendo. A gente conseguiu ganhar alguma coisa, mas o Rossi é um Éder Luiz piorado, para quem lembra do Éder Luiz. Vou ficando por aqui. Boa tarde para todo mundo e volto mais tarde aí sim falando de campo e bola, especificamente do jogo Vasco contra o Grêmio.